Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? Cruzamento, tricruzamento, cruzamento industrial. Bom, são termos que a gente ouve falar bastante na pecuária de corte. Mas qual raça devo utilizar no meu rebanho? O que fazer com o F1? O episódio 7 do Genix no Trecho vem mostrar algumas das várias possibilidades do cruzamento. E ninguém melhor que o Alexandre Zadra, zootecnista, especialista em cruzamento entre raças e membro da equipe Genix para falar sobre isso. Junto com a Juliana Ferragutti e o Reinaldo Leopoldino, vamos adentrar nesse tão falado assunto. Zadra, muito bem-vindo no nosso podcast. É um prazer falar sobre cruzamento com você que sabe tanto desse assunto. Oi, Melina, que satisfação estar com vocês. Tentar passar um pouco para o pessoal do que a gente vem aprendendo no campo, estudando a prática com a teoria sobre cruzamento de raças, né? Cruzamento entre raças, comumente chamado de cruzamento industrial, que às vezes eu não gosto muito de usar, mas o cruzamento entre raças no corte é muito bacana porque a gente consegue utilizar todas as raças, ou quase todas as raças, assertivamente. Então, todas as raças podem ser utilizadas. O que a gente precisa saber é como utilizá-las. E junto aqui com o Zadra, a gente está com o Reinaldo Leopoldino, também conhecido como Seco. Oi, Seco. Olá, pessoal. Para mim é um motivo de satisfação, de orgulho, de alegria, de compartilhar, né, a mesa aqui, né, com o Zadra aqui para referência para nós, né, no cruzamento. E fechando esse time, a gente tem aqui a Juliana Ferragutti, que já está famosa aqui nos nossos podcasts, né, Ju? É isso aí, eu tô figurinha carimbada nos podcasts da Genix, né? Mas é sempre gostoso falar do que a gente gosta. E hoje com um assunto que é tão atual, mas tão complexo, né? Pode parecer simples, mas a gente precisa pensar muito quando a gente vai fazer cruzamento. E é uma satisfação hoje a gente contar aqui com o nosso grande mestre Zadra, mestre nos cruzamentos. Aí tudo que eu aprendi de cruzamento desde que eu entrei na Genix foi através do Zadra. Então hoje nós vamos conversar bastante. Espero que a gente possa contribuir bastante aí com quem está pensando em fazer cruzamento, ou quem está pensando em expandir o cruzamento, né? Precisa de muita técnica para você não se perder no meio do caminho. E já aproveitando essa bola aí que foi quicada, Zadra, já vou te chamar aqui para o jogo e falar para você contar um pouquinho, né, como é que foi o histórico dos cruzamentos aqui no Brasil, o que a gente fez no passado que deu errado ou que deu certo. Conta para a gente um pouco da trajetória aí do cruzamento. O cruzamento ele se iniciou na década de 80, sendo utilizado principalmente as raças continentais, europeias continentais. Nós estamos falando, por enquanto, de centro-norte do país. E as raças continentais eram utilizadas em grande escala para se fazer animais pesados. Muito bem. Mas o que havia naquela época é que a tecnologia de nutrição, ou a zootecnia, né, dizendo nutricionalmente, ainda era limitada. Ou seja, a gente não terminava bem os animais para irem para o abate. Com isso, os frigoríficos que dependem de um bom acabamento de carcaça começaram a reclamar e aí refugar ou refutar esse tipo de animal de grande porte, o meio-sangue, principalmente das raças de dupla musculatura, como o Limousin, o Charolais, o Blonde, que se vendia muito sêmen no centro-norte do país para se usar sobre as Nelore. E aí se fazia um cruzamento terminal, matando-se macho e fêmea. Mas o acabamento não era o ideal para a indústria. E a gente lembra que a carcaça colocada sem gordura na câmara fria, ela fica preta, né? E ela tem cold shortening, ou seja, ela encurta as fibras, né? Os músculos, as fibras musculares se encurtam e faz a carne, ela fica mais dura.
Então, o que acontece? Nós tivemos esse problema. E aí nós tivemos, já na década de 90, a introdução ali para 95, 96, a introdução das raças britânicas, fazendo um animal um pouco mais bem terminado. E, na época, ainda se fazia o cruzamento terminal com essas raças britânicas, mas já com um melhor acabamento. E aí, agora em 2000 para frente, o acabamento começou a ser mais bem feito, com uma nutrição mais caprichada, Melina. Zadra, uma pergunta, né, meio genérica, mas por que fazer o cruzamento, né? E quais são os benefícios, quais são as vantagens de usar esse tipo de ferramenta? Eu traço um paralelo com a agricultura de alta precisão ou de sementes selecionadas, transgênicas e tal. O que é o animal de cruzamento, ou o cruzado, como alguns falam, né? Eu costumo falar animais de cruzamento. Esse animal, ele requer uma nutrição mais caprichada, porque ele tem mais apetite. Vamos falar em meio sangue tropical, meio sangue europeu, que é um animal que é o ideal de grau de sangue europeu máximo, né, para o centro-norte do país, onde a gente tem um verão noturno que não cai tanto a temperatura. Então, a gente precisa de um animal que seja pelo menos meio sangue tropical. Esse animal, ele vai muito bem porque ele tem apetite, ele come muito. Então, se você pegar 3 anos de comida de um zebuíno, você veja bem, a gente tem que saber aqui separar as coisas. Quando nós estamos falando hoje é de cruzamento, não é seleção. A seleção tem que ocorrer todo dia dentro de cada raça. Isso é uma coisa. O Nelore vem fazendo um trabalho excepcional, as raças Buzerá, Tabapuã, Brahma, vem fazendo um trabalho excepcional de ganho genético. Isso é uma coisa. Quando a gente cruza também com um animal de 500 anos de seleção, como, por exemplo, as raças britânicas, mesmo as continentais, a gente tem um animal espetacular, tem padrão no lote. Então, quando a gente faz cruzamento, a gente melhora, o animal tem apetite. Ou seja, a vantagem é, você tem menos tempo de fazenda, lógico que você tem que ter a comida de 3 anos para dar essa comida em 2 anos para o produto de cruzamento. Ele come tudo. Então, o que é melhor? É um animal que fica 3 anos na sua fazenda ou um animal que fica 2 anos lá dentro com os mesmos custos fixos? Eu costumo dizer que o cruzamento, o melhor dele é a aceleração que a gente dá no sistema de produção de carne. Pegando esse gancho aí, né, a gente sabe que o cruzamento, ele, nos conceitos técnicos, né, ele traz para a gente a heterose, que é quando a gente adquire aí ganhos acima da média dos pais, né, então, ou seja, esse encurtamento do ciclo, o maior ganho, a complementaridade entre raças, até por isso que deu muito certo esse casamento do zebu com o taurino, né, que é o que mais a gente enxerga hoje no campo, mas a gente sabe, né, que esses ganhos não são à toa, assim, ou seja, não são de graça esses ganhos. A gente, para se decidir fazer um cruzamento industrial, a gente precisa ter alguns mínimos básicos, principalmente os nutricionais, mas uma certa organização, uma parte sanitária importante, porque a gente está trazendo uma raça taurina para dentro. Mas então fala assim para a gente, como que a fazenda tem que estar organizada, que ela precisa ter ali o mínimo manejo para que a gente inicie os cruzamentos dentro de uma propriedade? Nós vamos dividir em 2, Juliana. Primeiramente, a inseminação, né? Nosso caso, a IATF, ou a inseminação, quando ela é bem utilizada, ou seja, quando você quer fazer inseminação, primeiramente, você tem que ter um tronco de qualidade, você tem que ter um bom curral e tem que ter piquetes próximos para você fazer o cruzamento, porque senão você usa touros, zebuínos sobre zebuínos, você não precisa fazer cruzamento. Ou então você usa touros taurinos adaptados, ou os bimestiços em piquetes menores, com sombra, etc. Ele vai, né, os animais aí, os bimestiços, então você precisa ter piquetes próximos. Se você for usar touro, piquetes bem divididos. Se você for usar a inseminação, você tem que ter, vamos dizer, não é piquete, é mais pasto muito próximo ao curral para que você venha fazer os diversos lotes. Isso é uma coisa. Aí falando, isso nós falamos de reprodução.
depois que o bezerro nasce, a gente tem que ter mais cuidado, sim, porque ele é meio sangue europeu ou meio sangue taurino, que seja mesmo cruzamento entre zebuínos, ele tem mais potencial de crescimento. Quando você tem um cruzamento de um europeu com o zebu, ele já é um animal um pouco mais sensível no tocante a ectoparasitos. A gente tem que tomar cuidado e ter um plano para ectoparasitos bem feitinho, caprichado. E, principalmente, nós precisamos ter pasto, comida. Isso é importantíssimo, porque senão ele não consegue exprimir o potencial dele, Juliana. Eu gosto de fazer uma analogia, Zadra, que é assim, né? Quando a gente parte para o cruzamento, é como se a gente tivesse comprado uma Ferrari, né? E essa Ferrari, ela tem que andar num asfalto, né? Bem feito e não numa estrada de terra. Se for para andar na estrada de terra, eu vou andar de caminhonete. Então, assim, quando a gente parte para o cruzamento, a gente tem que entender, principalmente, que a gente precisa de um ambiente muito mais favorável para que aquele animal expresse todo o seu potencial genético. E como a semente de milho transgênica ou soja, você não vai jogar, não é a semente de milho do índio. Você não vai jogar no chão e esquecer, você precisa adubar, muito bem adubado, para você ter o potencial e a produção. Então, o produto de cruzamento, ele é vamos dizer, uma chance que você tem de aumentar muito a produção no mesmo local. Só que você precisa dar adubo para ele, que o adubo, no caso, é pasto e boa comida. De 3 anos, você aperta toda aquela comida de 3 anos e dá em 2 anos, ele come tudo. E aí você tem menos custo fixo. Você tem 2/3 do custo fixo nas costas daquele boi. Essa é a grande vantagem do cruzamento. Isso sem falar na fêmea F1. Na técnica do cruzamento mesmo, normalmente se usa, né, todos os produtos, tanto fêmeas como machos, para o abate, né? Isso é utilizado até em outras criações, tipo suínos e aves, né? E nos bovinos não deixa de ser diferente. De um tempo para cá, o pessoal começou a utilizar, né, a fêmea F1 como matriz, né, utilizar ela na reprodução. Quais os benefícios e as vantagens que essa fêmea traz, assim, sobre, por exemplo, uma zebua ou outra fêmea? Ou taurina no sul, né? O que se passa é que a gente está trabalhando com heterose ou heterozigose. Quanto maior a heterose ou vigor híbrido, melhores resultados a gente tem em 2 características que são um pouco herdáveis, de baixa herdabilidade, como reprodução e sobrevivência. Quando a gente fala em reprodução, lógico que é reprodução da fêmea, né? F1, no caso, é uma fêmea de cruzamento industrial. Essa fêmea, ela entra no cio muito mais cedo do que uma fêmea que não é de cruzamento industrial, de cruzamento entre raças, do que raças puras. Aqui no centro-norte do país, que a gente tem um zebuíno aqui no centro-norte do país como raça crioula. E quando a gente cruza com um taurino, nós temos a vantagem dela entrar no cio, a filha F1, muito cedo. Essa é a grande vantagem do cruzamento. Por exemplo, a fêmea F1 mais usada hoje é F1 Angus. Eu apelidei ela de a rainha da pecuária. Por quê? Porque ela entra no cio muito cedo e você tira uma cria dela, ou 2 crias. Se você quiser ainda abatê-la, você consegue abatê-la ainda com prêmio a preço de boi, se você tirar uma cria dela, fazendo um tricross. Zadra, você já está falando, né, sobre isso, mas dá mais alguns exemplos, né, de criadores que permanecem com as F1 no rebanho. Se a gente for analisar, vamos pegar exemplos de criadores que tiram 2 crias ou até 3 crias. O desenvolvimento corporal desse animal, ou ganho em peso, até ele chegar na fase adulta, onde ele não ganha mais peso, vai até a 2ª ou 3ª cria. Eu já tive o capricho de ver e de estudar peso de 1ª, 2ª e 3ª cria de gado, de F1. Então, normalmente, F1, a primeira cria é 440 quilos. Estou falando sem dar comida, né? Sem dar comida nenhuma. Ela pare com 440 quilos, está ali desmamando o primeiro bezerro. Aí, o segundo bezerro vai para mais ou menos 520 quilos. O terceiro bezerro vai para 600 quilos. Então, você chegou, aí você, depois disso, ela fica pesada, e a gente tem que lembrar que todo animal come 10% de verde do que ele pesa todo dia. Então, uma fêmea de 450 quilos come 45 quilos de verde.
A fêmea de 600 quilos come 60 quilos de verde todo dia, para dar o mesmo bezerro. Então, aí nós saímos de um sistema eficiente. Por isso que nós sugerimos que até, se não houver prêmio para o amigo que está nos ouvindo, se não tiver prêmio para essa fêmea de 30 meses, tira mais uma cria. Só que a gente tem que lembrar que cada vez que a gente tem um ano a mais de fêmea preta no pasto, ou preta, ou meio sangue taurina que seja, a gente tem que lembrar que tem outros lotes lá atrás, e daqui a pouco a fazenda está toda colorida com F1, e a gente tem pouca reposição de Nelore. Isso que é uma coisa importante. Isadra, ainda dentro desse assunto da F1, a gente fala muito aí da F1 Angus Nelore, que é a receita de bolo que funciona, nós já sabemos, mas eu sei que você, em alguns clientes, você usa outras opções de F1, com outra raça, e até na tua casa você usa outras opções de F1. Então, conta pra gente quais seriam essas outras opções e em quais situações a gente poderia utilizar. Sim, na substituição da Angus, né, ou da Angus, no caso, com a sua pergunta, nós temos outras raças. Se a gente for substituir por outra britânica, o Hereford vai muito bem, que o Hereford é uma raça muito dócil e tem um rendimento de carcaça interessantíssimo, com um pouco mais de musculosidade em relação ao Angus. Lógico que é importante o ouvinte saber que a diferença, isso não é da boca para fora o que eu vou falar agora, isso é muito importante. A diferença entre touros dentro de uma raça é absurdamente maior do que a diferença entre raças. Então, um touro Angus em relação a outro touro Angus deixa filhos com 30 quilos a mais na desmama. Um Hereford em relação a outro faz filhas ou precoces ou não precoces. Então, nós precisamos sempre deixar claro que é importantíssimo isso. Quando vocês forem escolher touros, consulte nossa equipe, porque é muito importante. A gente tem que analisar quais são os seus objetivos. Muito bem. Então, vamos substituir, por exemplo, no meu caso, eu vendo bezerros e tiro uma ou duas crias, até 3 crias das F1. Eu, por exemplo, utilizo e venho recomendando também para criadores que vendem bezerros e precisam tirar 1 ou 2 crias de fêmeas, eu tenho recomendado o Black Cimental, que além dele ter as mesmas características fenotípicas do Angus, ele tem mais musculosidade e é muito pesado o meio-sangue Black Cimental Nelore. A fêmea entra no cio quase na mesma idade do Angus, praticamente a mesma idade, 2 meses mais tarde, 3 meses mais tarde, mas você, com 2 crias, você mata ela muito pesada, muito mais pesada do que o Angus. Lógico que tem Angus com dep de altura grande, de frame maior, que vai fazer animais de grande porte, né? Será bem o sangue Angus de grande porte. E aí, por que o Black Cimental tem demonstrado, tem tido interesse por parte dos criadores? Porque ele pode tirar esse animal da desmama e, por vezes, jogar diretamente no coxo para fazer o super precoce. E aí ele tira 1 ou 2 crias da fêmea e aí abate ela muito pesado. Isso é uma coisa interessante que tem acontecido no campo e eu tenho recomendado. Outros criadores vêm usando raças de grande porte, né? Estamos falando de inseminação sobre a zebu, né? O charolês, por exemplo, vem sido também, está voltando a ser utilizado porque criadores querem fazer o super precoce. E o prêmio do Angus, tirando um frigorífico, já não existe mais o prêmio do Angus para animal inteiro, só para animal castrado. Então, já que o criador não vai ter prêmio, então ele quer um animal o maior desempenho possível. O charolês é o maior ganhador de peso no mundo. Lógico que, novamente, depende de touros, mas ele comparando-se 10 touros de cada raça num trabalho científico, o charolês sempre vai ser o maior ganhador de peso. Então, está indo muito bem também, Juliana, o charola para um cruzamento terminal. E vamos, já que nós estamos começando a falar de raças, que esse é o intuito até mais do nosso podcast, vamos entrar já nos tricruzamentos, né? Eu sei
como eu já escutei você falar diversas vezes, não existe raça certa ou errada, existe raças para determinados sistemas de produção, e é isso que a gente precisa entender bem ao escolher uma raça, e esse ponto que você tocou, dentro da raça, escolher o touro certo, é muito importante. Até vou fazer um parênteses aqui, principalmente quando a gente vai falar em tricruzamento, de emprenhar uma fêmea super jovem, que nós estamos falando aí de 12, 14 meses, principalmente uma característica que é a facilidade de parto, é super importante na escolha de um reprodutor, né? Então, eu só estou me adiantando aqui nessa questão, mas vamos entrar mesmo nos tricruzamentos, e vamos entender, explicar um pouquinho, Zadra, os sistemas, se todo o sistema de produção permite a gente fazer o tricruzamento, qual é o sistema, né? E aí, se você já quiser entrar também falando assim, determinado sistema aguenta determinado tipo de raça, as sintéticas, as continentais, as europeias, então podemos estressar esses tópicos agora falando das raças efetivamente ligadas ao seu sistema de produção. A gente pode dividir, Juliana, em dois, essa questão de escolha da terceira raça, né, para se fazer tricruzamento ou o animal tricross. Aqueles sistemas onde são ultra intensivos, onde mesmo no centro-norte o criador desmama, por exemplo, hoje os lavouristas, né, ou agricultores que têm confinamento, eles preferem o tricross com 2 raças europeias, ou seja, o uso de um charolês na meio-sangue Angus ou um black cimental na meio-sangue Angus, onde 100% dos animais irão ao abate, machos e fêmeas. Eles são desmamados e já jogados diretamente no coxo, e depois de 4 a 5 meses, eles são abatidos com 13 meses, mais ou menos, e 15 arrobas, 16, até 20 arrobas, que a gente já viu aqui, por exemplo, no Chico Pio, em Chapadão do Sul. Mando um abraço para o Chico, que é um agricultor exemplar na pecuária. Ele faz o black cimental na F1 Angus. Então, esse é um sistema de, vamos dizer, ultra intensivo. Quando a gente fala num sistema que vai ser recriado a pasto, e esse animal está no centro-norte do país, onde um verão noturno a temperatura não cai de 24 graus, ou seja, o animal não pode ser muito europeuzado, nós podemos pensar em raças taurinas adaptadas. O meio-sangue Angus, por ele já ser um animal com um biotipo britânico, a gente recomenda que seja usado um taurino adaptado de maior porte, como o caracu ou o bonsmara. Essas raças farão um tricross, que é um animal relativamente adaptado, né? O caracu na F1 é muito adaptado, é um tricross realmente tropical, vai ficar 3/4 tropical. O bonsmara, ele tem o mesmo metabolismo dos bimestiços, mas por você gerar 100% de heterose quando você usa o bonsmara, que é uma raça formada na África do Sul, pelo cruzamento do Afrikaner, Shorton e Hereford, mas foi formado em 1940 pelo professor Bonsman. Quando você usa uma raça dessa que já está formada há muito tempo, você tem heterose, choque de sangue sobre uma meio-sangue europeia zebu. Com isso, você gera melhor sobrevivência, um pouquinho melhor de sobrevivência. E quando você tem heterose e com certa adaptabilidade, você consegue fazer com que esse animal tenha apetite lá no calor do trópico. Então, essa é uma coisa. Aí a gente parte também, Juliana e Seco e Melina, nós partimos para o uso dos bimestiços, que é o mesmo metabolismo, por exemplo, do bonsmara, né? Então, a gente tem, por exemplo, na meio-sangue Angus. O ideal seria a gente ter choque de sangue com complementariedade. Se você for matar machos e fêmeas, eu recomendo o Canchim, Santa Gertrude, Sim Brasil. São 3 raças de grande porte, 3 bimestiços de grande porte, você usando sobre uma meio-sangue Angus Nelore ou Hereford Nelore. Então, o ideal é a gente usar os britânicos para fazer as F1, né? Que são de menor porte, comem menos e tem mais precocidade sexual. Então, a gente tem os bimestiços. Se a gente quiser atingir um mercado de bezerro, hoje o bezerro preto ele tem um apelo muito grande. Então, por isso que o Brangus, como eu já previ, acho que nós técnicos já prevíamos que ia acontecer, o Brangus explodiu a venda de sêmen
dele, e de touros. A raça está indo muito bem como venda de touros no sul e como sêmen no centro-norte do país, fazendo um animal preto, mocho, e com o pelo relativamente baixo. Depois de um verão, ele vai perdendo pelo, e depois, quando a gente dá comida, ele vai ficar com o pelo mais liso e mais adaptado ao clima tropical do centro-norte do país, né? Mas eu ainda prefiro e recomendo que seja tirado ou seja abatido machos e fêmeas desse tricross, seja Braford, Brangus, Canchim, Santa Gertrudes, do que se tirar cria, porque é uma fêmea que sofre, né? A gente sabe que os 5/8 sobre a meio sangue vai dar um animal 56% europeu e já não é meio sangue europeu. Ele tem um pouquinho mais de raças do frio na sua fisiologia e o metabolismo já é um pouco mais alto. Ele come menos no calor. Então, bimestiço sobre F1, cruzamento terminal. Tá? Isso é uma coisa importante de se fazer para quem não quer ter trabalho. Se você faz o super precoce, tudo bem. Usa o Canchim ou usa o Santa Gertrudes sobre a F1 e você já tem uma recria caprichada e já joga no confinamento, vai ser explosivo o resultado. Zad, eu quero explorar um pouquinho mais aí a questão das raças, acho importante a gente falar. Por exemplo, quando a gente está falando ali, o Brangus, claro, ele encaixou muito no padrão de cor e mocho, né? Então, a raça que dá preto, mocho, com uma exigência menor quando comparado, por exemplo, com um cimental preto, que também daria um animal preto e mocho no tricruzamento. Mas ele dá menos heterose, né? Quando nós estamos falando do Brangus, que vem de uma formação do Angus, uma F1 Angus, eu tenho menos heterose. Nessa mesma linha, se eu não tenho a questão da premiação ali por cor, o Braford seria uma opção, mais ou menos com a mesma exigência, mas com um pouco mais de heterose, correto? Sim, perfeito. Por isso que a prioridade é sempre a gente gerar heterose, certo, Ju? Ou Braford, ou Canchim, ou Santa. O Santa Gertrudes, ele vem tomando um campo bacana, porque sobre a F1 Angus, por exemplo, né, vamos falar da matriz F1 Angus, ele dá vermelho ou preto. Ele não dá muita cor. O Braford, ele pode dar vermelho com máscara, pode dar preto com máscara, pode dar... Eu já vi até araçá, né, então, alguns criadores vêm preferindo raças que deem uma cor sólida. E o Braford, mesmo sendo uma raça espetacular, veja bem, todas as raças são muito boas para mim. São 27 raças que eu já trabalhei, então todas as raças eu sei trabalhar, a gente sabe trabalhar. Então, o Braford na F1 Angus tem heterose, mas, Ju, a gente tem menos complementariedade, porque são 2 biotipos iguais. Agora, por que o Brangus, Juliana, vem sendo mais utilizado que o Braford? Porque a gente já tem opções de touros americanos com linhagem americana espetaculares que transmitem um pelo um pouquinho mais baixo. Não exatamente pelo zero, porque isso não existe, mas um pelo mais baixo. E quando a gente perde heterose, a gente tem que substituir essa perda de heterose por genética aditiva. O que significa perdemos a heterose, nós temos que ter um super touro para substituir a heterose para que você tenha padronização. A padronização é importante no lote para que você, no momento de vender, você tenha o melhor preço e não tenha refúgio por parte do comprador. Tá? Então, eu acredito que o Braford vai bem também, tem gente utilizando, vai muito bem. Agora, a questão de complementariedade, por exemplo, o Canchim, que é de grande porte, feito com charolês, o Santa vai um pouco melhor. E o Brangus é utilizado no lugar dele porque dá preto e mocho. Sim. E uma raça que perguntam muito, Zadra, até pela adaptação dela, por ser uma raça taurina, mas muito adaptada, e você conhece ela muito bem, mas existem alguns outros questionamentos sobre o cruzamento com ela, é o Senepol. O que você pode me explicar sobre o uso do Senepol no cruzamento? Sim, o Senepol tem que ficar bem claro. Esses dias eu participei de uma live deles, da associação, fui convidado pela associação do Senepol para conversar com eles, e agora
vocês terem ideia, eu vou participar do leilão, né, que vai ter da Cenepal da Conquista, fazer a live dele. Então, o que acontece? O Cenepal é um biotipo britânico, é um taurino adaptado, lá das Ilhas Virgens, e com biotipo britânico, é de pequeno porte. Quem conhece o Angus, uma matriz Angus nos Estados Unidos, sabe o que eu estou falando. Ela é baixa, ela é pequena. É exatamente o tamanho do Cenepal. Lógico, guardando as devidas proporções de seleção, lógico. Mas o que eu quero dizer é assim, o Cenepal, a gente tem que pensar em utilizá-lo como touro, no lugar, no repasse da inseminação do Angus. Então, ele tem que ser o uso dele é sobre a matriz zebuína, para que a complementariedade do zebu, que tem uma fisiologia um pouco mais tardia de crescimento, em cruzamento com uma raça britânica. No caso, substituindo-se o Angus da inseminação pela monta natural do Cenepal. Esse meio-sangue Cenepal Nelore não tem exatamente a mesma precocidade sexual que a meio-sangue Angus, porque a meio-sangue Angus tem 500 anos de seleção para isso. Mas ele faz jus a um bom trabalho de reprodução, essa fêmea meio-sangue Cenepal Nelore. Muitos criadores se equivocaram com o uso do Cenepal na F1 Angus. O Cenepal de um modo geral, Juliana. Isso que a gente tem que deixar claro, porque a diferença entre indivíduos dentro do Cenepal está muito grande. Porque, por hora, tudo vira touro, né, no gado puro. Então, mas como o touro é para cobrir a zebu, não tem problema. Na inseminação, a gente vem selecionando touros para centrais, né? No nosso caso da Genex, são touros que tem que ter um porte um pouco mais alto que a média, porque muitos criadores usam sobre a F1 Angus que está no campo. O que, para o uso desse animal, para a gente ter sucesso no uso do Cenepal na F1 Angus, nós temos que ter, primeiramente, um Cenepal de grande porte, que no caso da Genex a gente tem sempre tentado, né, Juliana, ter um animal um pouquinho maior porte. E aí, segundo, utilizar no melhor carimbo da F1 Angus. A gente pegar o melhor carimbo de desmama, vai usar ali, porque ele precisa ser desmamado absurdamente pesado para não ficar de pequeno porte depois. E aí, caprichar pós-desmama com comida de boa proteína, para que ele continue o crescimento e não termine cedo, porque é uma raça precoce. Se você usar o Cenepal, que já é precoce, sobre uma meio-sangue Angus, que já é precoce, vira uma bolinha, que eu costumo dizer. Então, não é culpa da raça. A raça bem utilizada sobre o zebuíno vai muito bem. Ou sobre uma matriz de grande porte F1, como a Black Cimental. A Black Cimental Nelore, né, a Cimental Nelore, vai muito bem e muito melhor do que outras raças quando você usa o Cenepal de grande porte. Eu sempre gosto de usar na inseminação da F1, sempre um Cenepal de maior porte, porque a gente precisa fazer um animal mais descolado, não de pequeno porte. Então, o Cenepal, sobre essa F1 Cenepal Nelore, é uma outra realidade, que já chega muita pergunta para mim nos programas, chega sempre, eu tenho F1 Cenepal Nelore, o que eu faço? Aí eu recomendo um europeu. Por quê? Cenepal Nelore, ou Cenepal Zebu, seco, ele é 100% tropical. Você pode usar um europeu em cima. E existe uma confusão grande. Mas ele já é meio sangue europeu. Não. Ele é meio sangue taurino, só que ele é 100% tropical. Você pode usar um europeu sobre essa meio sangue Cenepal Nelore, no centro-norte do país, que vai ser meio sangue europeu. Vai ser um animal adaptado aos trópicos. Eu acho que faltou uma raça, ou algumas raças, que a gente vê alguns clientes utilizando na meio-sangue, ou seja, o cliente ele está numa região quente, muitas vezes de pouca nutrição, né, uma nutrição mais limitada, ele quer usar F1 como uma forma de fazer mais bezerros, e ele não tem condição, muitas vezes, de usar essas raças que nós falamos até agora. E muita gente vem usando raças zebuínas, o próprio Nelore, o Brahma, que é bastante interessante em termos de carcaça, volume de carcaça, quais seriam as orientações, Adra? Assim, qual que é o contexto em cima do uso dessa zebuína sobre uma meio-sangue
taurina. No Brasil tropical, Juliana, a gente tem que levar em consideração o uso do zebuíno na F1, principalmente porque a seleção hoje das raças zebuínas ela vem sendo muito intensiva e dentre elas, né, o Nelore, que vem sendo mais trabalhado nas raças que estão no Brasil, né, tirando o Brahma, que é utilizado, vem sendo feita a seleção por muito tempo lá nos Estados Unidos, mas o uso do zebuíno na F1, ele faz um animal 3/4 que é espetacular. Só temos a questão de parto, de distocia, de problemas de parto ou distocia, onde a gente sabe que os problemas de distocia ocorrem quando utilizamos, na sua grande maioria, quando utilizamos zebuíno na F1, na novilhinha F1 precoce, principalmente F1 britânica, zebu. Por quê? Ou, vamos dizer, a fêmea sem cupim. Quando a gente usa um zebuíno numa fêmea que não tem cupim, taurinizada, pela abertura pélvica dela, esse animal, por nascer muito grande, né, ele fica 10 dias a mais na barriga dela, o feto, quando esse feto zebuíno que está na barriga de uma fêmea taurinizada, você tem um animal que é grande, ele nasce com 10 quilos a mais, 8 a 10 quilos a mais, ele fica 10 dias a mais dentro da barriga dela. Então, a gente recomenda sempre que seja usado zebuíno de parto fácil, touros com DEP de peso negativo. Isso que é importante. Porque a gente sabe que se a gente tiver distocia no momento, ou distocia ou problemas no parto, nós teremos depois uma reconcepção mais demorada, esse animal sofre mais, essa fêmea F1. Então, ao usar, você decidiu usar zebu sobre F1, que é espetacular, utilize touros com DEP de peso negativo, ou seja, que eles gerem bezerros ao nascimento leves. Aí você vai ter sucesso, porque a desmama é muito boa, e essa fêmea 3/4 zebuína é espetacular para o centro-norte do país. Melina, Juliana, o Zada fala que a F1 é a rainha da pecuária. Eu costumo dizer que ela vai do Oiapoque ao Chuí, né? Muito bem. Ela é muito bem adaptada, vai bem aqui, desde aqui até no norte, né? Porque ela cria pelo no inverno e ela perde pelo no verão. Isso que é importante no gado de cruzamento, essa flexibilidade, Seco, que poucas pessoas entendem. No verão, ela perde o pelo. E no inverno, ela ganha pelo, como todos os animais europeusados, né, no mundo, onde você tem diminuição da luz no inverno, todo animal cria pelo. Todo animal. Até nós, animais, criamos mais pelo no inverno e perdemos pelo no verão. Ninguém sabe disso, só que nós também temos essa característica, né? Então, para o gado é interessantíssimo como ele se defende no verão. E outra coisa, comida também, viu, Seco? Quando você dá comida, mesmo para um animal tricross, que tem um pouco mais sangue europeu, ele perde o pelo. É incrível como ele perde o pelo porque ele está sendo bem alimentado. E fica claro, né, que é muito mais fácil a gente usar os animais mais adaptados àquele ambiente do que tentar mudar o ambiente, né? Isso Exatamente. Que muita gente não tem essa noção, ou às vezes não tem a orientação certa para isso, né? Que nem a gente está tendo essa aula com o Zadra aqui de diferentes biotipos animais, mas o pessoal às vezes cisma em querer mudar o ambiente. E é muito mais caro, difícil e muitas vezes o projeto não dá certo, né? Uma coisa a ser tocada nesse assunto é a reposição de matrizes brancas, né? Ou através de F1 e tal. O que tem que ficar claro é assim, veja bem, seleção é seleção. Nelore, zebuíno tem que ocorrer todo dia. Cruzamento é o final da produção de carne. Agora, para você fazer com competência a seleção, você precisa estar num programa de melhoramento. E, por vezes, tem uma confusão. O criador que tem um gado comum fala, eu vou fazer minha reposição de Nelore, vou fazer só Nelore esse ano. Aí o que eu recomendo? Eu recomendo que não adianta fazer em vacas ruins, que o ganho é pequeno.
e mesmo em novilhas que não são de boa estirpe. Então, você demora muito, ganho genético é muito pequeno. O que eu recomendo é que você pegue as melhores matrizes zebuínas que você tem, de grande porte, pega o melhor carimbo e utilize o zebuíno que você quer fazer a sua reposição de zebuíno. E pós-desmama, primeiro pré-desmama, caprichar na comida dessas fêmeas zebuínas, que é para sua reposição, e pós-desmama, caprichar na comida para que ela entre no cio até 18 meses. Não dá mais para se ter uma fêmea que fique olhando para você 2 anos. Não existe mais isso. Não tem mais espaço na fazenda, porque a terra ficou cara. A gente tem que pensar em agilidade do processo. Não adianta você fazer zebu em todo mundo, nos piores carimbos. Existe uma tendência agora que é importante a gente frisar. Isso é muito importante. Muitos criadores, Juliana, fazem inseminação geral, começa inseminando com o europeu e depois faz repasse com touro ou Nelore. O repasse é no final da estação, nos piores carimbos. O que ele faz com isso? Normalmente são as piores fêmeas dele que vai embora, vai ser vendida, não aproveitou para nada. Então, está havendo uma tendência de pegar as melhores matrizes, vaca adulta, se fazer reposição de zebu, né, no centro-norte do país, né? Quando estou falando em reposição de zebu, né? Para quem vai fazer a reposição dele. Pega as melhores vacas, pega a vaca adulta, nos melhores carimbos e usa zebu. E depois se faz o europeu. E o repasse são com taurinos adaptados ou os bimestiços. Né? Então, está se mudando um pouco o perfil de uso de touro. O uso de touro Nelore é para repasse dos melhores carimbos da inseminação de Nelore. Isso é uma coisa. Agora, não vai deixar para o final o uso de touro. A culpa não é do Nelore. Aí já vão culpar o Nelore. Olha assim, os touros são ruins. Não, você usou no pior carimbo. Então, a culpa não é do touro. A gente tem que deixar isso bem claro para o pessoal que está, para os ouvintes nossos. E a gente falou muito aqui em uso da F1 e cruzamentos para aumento de produtividade, redução do tempo de abate, da idade ao primeiro parto, etc. e tal. A gente consegue fazer e atender, né, e falando de novo naquela adequação de sistema produtivo, fazer animais oriundos de cruzamento para atender nichos de mercado que pagam por qualidade, por exemplo, marmoreio e etc. e tal, por exemplo, até o uso de raças especializadas desse tipo de característica aí? O mármore, o marbling, o pessoal fala de marmoreio, né? O mármore, ele é uma característica organoléptica que traz suculência quando a gente consome a carne. Não é exatamente maciez, mas quando a gente fala em qualidade de carne, de acordo com os trabalhos sensoriais, aí, né, Juliana, que a gente até apresentou junto lá na FEICORTE, né, na Acricorte, né, essas características é maciez, o pessoal quer maciez, e maciez é feita quanto mais taurino, melhor. Quanto mais, de acordo com o Clay Center, nos Estados Unidos, centro de pesquisa mais importante de carne no mundo, eles determinaram, através dos trabalhos deles, que quanto mais taurino no animal, mais sangue taurino o animal tinha, mais macia era a carne. Então, o mármore, aqui no Brasil, basta a gente ter um pequeno mármore para o grill. Aquele mármore do Wagyu, por exemplo, que é utilizado nos hotéis de luxo, né? Essa carne que é vendida nos hotéis de luxo e para alguns restaurantes de luxo, mas essa carne não é a carne do dia a dia que nós estamos acostumados para o grill. O mármore, basta aquele mármore da F1, Angus, gorda, ou do animal que é castrado novo, o animal que é castrado na desmama, e é abatido bem gordo. Esse animal, esse mármore tá bom. E a gente consegue com meio sangue, por exemplo, Angus, com touros que tem o traço de mármore, DEP de mármore alta.
Eu costumo dizer que, por exemplo, o Nelore agora vem sendo trabalhado, né, seu Chiro, o Marco Túlio, aí aqui o Fabinho, tal, alguns criadores vêm trabalhando com o Nelore de alto mármore. O Nelore de alto mármore é interessante para que a gente tenha um traço de mármore na fêmea. Não exatamente fazer carne de mármore, mas, a meu ver, né, eu tenho esse princípio comigo. O Nelore está sendo trabalhado, acho legal trabalhar o mármore e tal. Agora, precisa pensar que quanto mais mármore, mais gordura externa a gente tem, e a gente precisa tomar cuidado com a AOL, que eles também vêm trabalhando. Mas a gente fazendo o mármore no zebu, a gente tem esse traço no zebu, para usar um Angus de alto mármore sobre ela e fazer uma meio sangue, aí sim, de bom mármore, que é para o grill. Então, é possível fazer, e depois a gente vem utilizando, Seco, pensando em maciez, principalmente, não em mármore, né? Que mármore é para atender alguns mercados específicos, mas a maciez, a gente vem usando um taurino adaptado. Por exemplo, o Bonsmara vem sendo muito bem utilizado para se inserir maciez quando é utilizado na F1 europeia zebuína. Então, vai muito bem. Eu penso mais na maciez, Seco, do que efetivamente no mármore. Zadra, só lembrar aqui, vale ficar registrado, eu e o Seco, semana passada, jantamos lá no Vermelho Grill, em Campo Grande, que é um restaurante da mesma propriedade das fazendas Indaiá, que é cliente da Genex e faz diversos cruzamentos sobre a sua orientação, e podemos dizer que a orientação está muito bem, porque a carne estava fantástica. Nós comemos só carne de dianteiro lá, né? Comemos a paleta, né? Que é o shoulder, na verdade, né? Que é o nome chique, e o miolo de acém. E, tava de cortar de colher, Zadra, fantástico. Então, vale o registro aí, né, Seco? Porque nós provamos desses cruzamentos. Legal. Um abraço para o Júnior. A Indaiá faz um trabalho bacana, que eles inseminam com Angus as Nelore, e depois usam Brangus no repasse da Nelore, nascendo uma fêmea 31, que eu apelidei ela de 31. Por que 31, Seco? Porque ela tem 31% de sangue europeia, né? Porque você usou 5/8 ou 62%, que é o pai Brangus, na Nelore, e na 62 ele transmite metade, transmitiu 31% de sangue europeu. Eu apelidei ela de 31. Até o Santana da GAP também aí apelidou de 31, também está usando esse termo. E aí na 31, a gente, como ele precisava recriar pasto, nós usamos o Bonsmara, que é como se fosse o metabolismo de um bimestiço, só que ele é taurino puro. Um taurino puro sob essa 31 deu mais ou menos 65% de sangue taurino, que é essa carne macia que também vocês estão comendo, que foi aprovada esse Bonsmara sobre essa fêmea 31. Muito bom. O trabalho deles é espetacular. Um abraço para o Júnior aí, para todos que estão lá. Zada, já que tu tocou no assunto aí também da questão dos graus de sangue aí, né, tantos por cento de taurino, tantos por cento de zebuíno, podia dar uma pequena aula pra gente, mais uma, né, desse cálculo do cruzamento, assim. O mais fácil é F1, né, F1 é 50% de cada raça, né, no caso, então, Angus Nelore, assim, é o mais básico. E a gente já falou, quando pouco usa um Brangus, aí já fica 31%. Poderia nos dar uma aprofundada um pouquinho mais nesse assunto aí, que gera muita confusão aí no campo? Isso é notório, né? A confusão, que pouca gente sabe fazer essa conta, mas para simplificar, é assim, o pai transmite metade do que ele é, e a mãe metade do que ela é. Então, se o Angus, você vai cruzar um Angus com o Nelore, primeiramente, tem que se perguntar qual raça você quer saber. O resto é o resto. Então, por exemplo, eu vou fazer Angus na Nelore. Quanto que tem de Angus a filha? O pai tem 100%, né? Divide por 2, a filha vai ter 50%. Então, a filha é 50% Angus. Tá, e se eu pegar essa fêmea meio sangue Angus, que ela é 50% Angus, e jogar um zebu?
Ah, então vai ter quanto? Não, primeiro pergunta, você quer saber quanto que vai ter o filho? O filho tem, eu quero saber de ambos. Quanto que vai ter de ambos, que é a parte europeia, que eu tenho que me preocupar com calor e tal. Quanto que vai ter o Angus, quando é filho de uma 50% Angus, ou uma F1 Angus, com Zebu. Então, a mãe não tem 50% de Angus? Divide por 2, ela vai passar 25%. Ou seja, ela é um quarto a filha, filha da mãe F1 com Zebu. Vamos agora atrapalhar um pouquinho, mas simplificar. Vamos falar do Brangus, sobre a meio sangue, tá? O Brangus, ele tem 5/8, ou vamos pegar o Braford. O Braford, que é 5/8 de europeu. Primeiro, o ouvinte tem que saber quanto de grau de sangue que tem cada agrupamento racial. No caso dos bimestiços, eles têm 5/8 de sangue europeu, ou 62,5% de sangue europeu. Muito bem, ponto. A nossa preocupação no Brasil tropical é saber quantos por cento ele tem de europeu, o filho do Brangus na F1. Então, olha só, quanto que o Brangus tem? 62 de europeu. A mãe tem quanto? 50, certo? A mãe F1, ela é 50 Angus, 50% Angus. Então, o pai tem 62, divide por 2, ele passa 31. Passa 31 para o filho, de europeu. Mais o que a mãe vai passar. A mãe é 50, passa 25. Então, é 25 da mãe, mais 31 do pai. Ele vai ter 56% de europeu. É só vocês dividirem a porção que vocês querem, somem lá embaixo. Divide por 2 a porcentagem e aí soma lá embaixo. Bem feijão com arroz, mas escolham a raça que vocês querem saber, ou o grau de sangue que vocês querem saber, senão vai virar uma bagunça. Aí diz Zebu com taurino, não. Eu quero saber de taurino, eu quero saber de zebuíno, porque o resto é outra parte da outra raça, ou do outro grupamento. Não sei se mais ou menos ficou claro, né? Por que o 3/4? Por que se faz o 3/4? Por exemplo, 3/4 europeu. Por que ele é 3/4? Por que ele é 75% europeu? O filho de um europeu, 100%, com a mãe, 50% europeu. O pai é 100% europeu, ele vai passar 50, né? 100 dividido por 2, passa 50. Mas a mãe não é 50% europeia, a F1, ambos, ela passa 25. Então, ela transmite metade, né? De 50 dividido por 2, transmitiu 25. 25 mais os 50 que o pai passou, 75%. Dá 3/4 europeu. Já não é o ideal para o Brasil tropical a pasto. Bom, se a gente tivesse uma lousa aqui, ia ficar mais fácil de entender, mas eu acho que deu para mais ou menos aí pegar a ideia. Como representante aqui da pecuária do clima subtropical, né, não um clima tropical, e como um fã de cruzamento, eu realmente sou entusiasta também, muito influenciado por ti, Zada. E eu queria que tu falasse um pouquinho, puxando um pouco a brasa pro assado aqui do sul do Brasil, falasse muito em cruzamento com a base zebuína, né, com a mãe zebuína, principalmente Nelore, e o cruzamento assim com a base taurina, até entre taurinos ou com um touro zebuíno, né? Sim, o Seco, a gente tem que deixar claro o seguinte, o ganho genético inverso não é o mesmo ganho genético que a gente tem no centro-norte do país, com zebu como matriz e usando o europeu, porque o zebu é tardio, o europeu é precoce. E aí nós já temos um taurino precoce, um europeu precoce. O que a gente ganha quando a gente cruza, se o criador que está, o ouvinte que está o ouvinte que está na linha, o que ele ganha quando ele cruza zebu aí no centro-sul do país, no subtrópico? Ele ganha sobrevivência e mais adaptabilidade ao verão de vocês, porque a gente sabe que o verão é um verão seco, mas é 40 graus, 42 graus, eu já peguei 42 graus aí, então, mas é um verão seco, tá? Esse verão seco é o mesmo verão do Texas, da África do Sul, é um verão que dá para você ter os 5/8, na serra aí 3/4, 7/8, sem problema, mas porque no verão noturno a temperatura cai e é seco,
né? Então ele tem mais facilidade para ter a termorregulação. Então, um animal 3/4 europeu ainda vai, o meio sangue vai muito bem, e até os 5/8, filho dos 5/8, na europeia de vocês vai muito bem. Então, o que vem sendo feito, você é testemunha disso, é o uso nesse gado europeu de bimestiços. Por isso que o Braford tem ido muito bem, porque a gente tem a base de matriz Angus, ou com influência Angus, tirando os mais antigos, que era Charolais, Santa Gertrudes, Devon, que a gente ainda acha, e Hereford também. Então, o cruzamento dos bimestiços, por vezes, é melhor do que exatamente um zebu puro, no caso aí do Rio Grande do Sul, porque ele cria pelo no inverno mais fácil do que o meio-sangue. E precisa criar pelo, porque no inverno de vocês, úmido, ele precisa se proteger. Então, é por isso que o Braford e o Brangus vem sendo mais vendido do que o zebu. Você me corrija se eu estiver errado, por favor. Realmente, o pessoal aqui tem uma certa restrição com o uso do Denlore, né, que obviamente daria muito mais heterose. Mas tem alguns problemas de próprio manejo, né, dá um animal um pouco mais reativo, né, e até o tipo de como o pessoal costuma manejar o taurino, manejar o zebuíno não é do mesmo jeito. E realmente aqui eu acredito que o uso do cruzamento aqui ia melhorar muito as características de adaptabilidade que o animal precisa muito aqui. Que aqui sim, o clima é muito extremo. Agora eu estou aqui em Livramento, está 10 graus e chovendo. Mas há 4 meses atrás estava 40, 42. Pena que a gente tem poucos indivíduos, mas você sabe que um trabalho que pode surgir ter um efeito interessante seria o CIND. Uhum. O CIND poderia ter um trabalho interessante em algum gado vermelho de vocês por causa da pelagem. Quando a gente joga zebu branco no gado do Rio Grande do Sul, tirando a vaca preta, né, que vai nascer preto, a grande maioria, ou nasce aquela cor rapé, mas nas vacas vermelhas do estado ou de outra cor, se você jogar o CIND, a chance de sair sólido, a pelagem é maior. E o CIND, ele é precoce, né? Relativamente mais precoce do que os outros zebuínos. Relativamente, veja bem. A gente tem hoje Nelore Seipe, que é super precoce, muito precoce. Mas, de um modo geral, o CIND ele faz um bom trabalho em termos de precocidade, seria interessante. E a gente tem os Nelore Seipe que estão sendo bem utilizados. Se eu fosse escolher um Nelore PO ou Seipe para o Rio Grande do Sul, eu utilizaria o Nelore Seipe parto fácil. Parto fácil sempre, né? Concordo plenamente contigo. Tu falasse no CIND, aí eu ia dizer que, além dessa característica de pelagem, o parto do CIND eu acredito ser mais fácil também, né? Exatamente. Porque realmente, o zebu em cima da taurina, o problema nasce cada... E o temperamento também, né, Seco? O CIND tende a ter um temperamento muito mais tranquilo entre os zebuínos. Ele é um dos zebuínos com temperamento mais tranquilo, assim. Exato, porque se você for usar o Nelore mocho, né, que muitos usam, né, muitos usaram, ou o Tabapuã, por conta da característica mocha, o Nelore mocho, ele é mais espoleta, né? Lógico que depende de indivíduos, né? Não é bem assim, mas se eu for escolher o Zadra, o que você escolhe para ser mais tranquilo? O Nelore mocho eu deixaria em segunda opção, né? Então, por exemplo, o CIND vai muito bem, o Tabapuã também é bem tranquilo, né? Eu acho que seria interessante. Agora, o problema é parto, né? Tem que tomar muito cuidado com o parto. Por isso que o Braford, utilizado nas pretas ou nas brancas, na charolesa ou na santa, raças de grande porte, vai muito bem. E aí o Brangus está indo muito bem no gado que é colorido, para fazer um animal atrativo para o mercado. Os bimestiços é a primeira opção. Viu, Seco? A primeira opção são os bimestiços. Bom, super papo. Acho que falamos bastante coisa. Falar em cruzamento é falar aí um monte de possibilidade, né? E dar várias opções para o produtor. E eu aproveito para agradecer a presença do Zadra aqui, de ter topado conversar com a gente, né? Tá aqui marcando a presença para falar de cruzamento. Tem que ser você, né? Não poderia pensar em outra pessoa. Nós estamos aprendendo ainda, viu? Para vocês terem ideia,
Essa semana eu estava lá no Acricorte e o Paulo Nagai, que é criador de Cenepal puro, me mandou o material de cruzamento de Wagyu com Cenepal. Vocês têm que ver pelo zero. Muito interessante para fazer carne de qualidade. Então, eu não conheço tudo, eu sou um eterno aprendiz, graças a Deus, é maravilhoso o cruzamento, que a gente não pode ser radical, né? A gente já viu de tudo. Então, quando eu falei que a diferença entre touros é, assim, efetivamente a maior diferença que existe não é raça, esqueçam raça. Procurem a turma da Genex para tirar as dúvidas, de acordo com o objetivo de vocês, qual é o melhor touro. Nós somos direto, a gente observa essas características para não ter erro, ou para ser mais assertivos. Isso que é bacana. E se alguém precisar, Melina, de ver biotipo de gado, ou tem bastante resposta de pergunta, quiser entrar no meu blog, não é comercial, ele é técnico, é o crossbreeding.com.br, crossbreeding.com.br é o meu blog, tem monografia, tem um manual de cruzamento, tem bastante coisa para se divertir lá, ver foto de tudo que é tipo de cruzamento da vida, você tem lá, se você precisar, vai lá e tira, usa as fotos, que aquilo lá é nosso, aquilo lá é um arquivo que eu disponibilizo meu para todo mundo que precisar ver um pouquinho de cruzamento. Muito legal, Zadra. Excelente dica aí, Zadra, até para os estudantes também, né? E tem até receita. Até tem receita manual, tem lá. Pode dar palestra, tem receita também. Mas, pessoal, se precisar dar palestra, pede que isso aí não tem mais segredo, né? Cruzamento é bem simples assim. E se a gente puder ajudar a turma nova, é bom demais. Não, com certeza fica a dica, a gente vai deixar também registrado aqui para o pessoal procurar. E vou aproveitar também para agradecer os nossos outros convidados. Seco, obrigado por sempre trazer uma contribuição, um pouco da realidade do que a gente tem no Sul também, ali mais de pertinho, então é sempre muito bom ter você presente. Obrigada, viu, Seco, também. Eu que passou muito rápido mesmo, né? Esse assunto aí, realmente, ele é... a gente gosta muito desse assunto, né? E ele gera discussão, né? Discussão, assim, no bom sentido, né? Acho que... realmente a gente está sempre aprendendo as famosas verdades absolutas. A gente sabe que muita coisa que parecia ser a melhor coisa do mundo mudou, e o que a gente acha que está certo hoje, amanhã pode ser que volte o que era antigamente. Então a gente tem que estar sempre aprendendo, e de novo uma satisfação estar aqui com a Ju também, né, que é minha professora de Zebu, né, de Nelore, e o Zadra, meu professor de cruzamento, e dividir a mesa com vocês aí é uma satisfação sempre. Obrigada, gente. Obrigada, Zadra. Muito bom estar sempre conversando aí com você de cruzamento. Com certeza deu uma esclarecida para o pessoal, mas é bom ter você no time. Então, quem precisar de mais informações, procure pela equipe da Genex. O Zadra está no time da Genex aí, pode esclarecer muito mais. E é isso aí. Da minha parte, obrigada. Nos encontramos no próximo podcast. Fechamos o 7º episódio do Genex no Trecho. E aí, tá gostando dessa experiência? Dê sua opinião sobre o nosso podcast por meio das nossas redes sociais, @Genex Brasil, onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece na Genex. Você também encontra esse e os demais episódios do nosso podcast no nosso canal do YouTube.